Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Hoje o assunto será sobre uma reflexão acerca de o desafio de se manter crente nos cursos universitários, principalmente quando a gente vai para as áreas de teologia. Isso mesmo, teologia. Né? Não só teologia, tá? Aí pode ser filosofia também, história, que mais? Até em alguns casos, veja bem, até a psicologia, tá? Porque são áreas das ciências humanas que discutem vários aspectos da humanidade. Entre elas, acaba havendo aí discussões sobre os aspectos da religião. E se você que é cristão, né, evangélico ou católico, que bebe numa corrente ortodoxa, conservadora da fé cristã, você tem que tomar muito cuidado para não se extraviar. Ah, eu não me extravio, alguns dizem, né? Pois é o que dizia também, talvez, né, o conhecido agnóstico, né? Com muitos livros publicados de modo até popular, alguns aqui no Brasil, o teólogo Bart Ehrman, né, que de cristão se tornou agnóstico. Agnóstico é aquele cético, né, que diz o seguinte: se Deus existe, certamente não é o cristianismo que comprova a sua existência, ou seja, não dá para alcançar, e várias religiões, na verdade, são a busca ou a tentativa de explicar Deus. Então, fica uma coisa meio que no ar, né? Ele não define Deus, tá? Ele não crê nas escrituras quanto à sua inspiração divina, nada disso, tá? É isso aí. O mesmo aconteceu também com um brasileiro, né? O doutor Oswaldo Luiz, né? Oswaldo Luiz Ribeiro, que começou também, estudou, eu vou falar daqui a pouco sobre eles, um pouquinho de cada um, né? E depois se tornou também um agnóstico, tá? E é lamentável, tá? E é o caminho de muita gente, e tem muito professor por aí em faculdade teológica que adora, ama essa coisa de negar, sabe? De negar a suficiência das escrituras, a inspiração divina e os relatos bíblicos, né? Que fundamentam a nossa fé, tá bom? Eu vou colocar aqui a abertura do canal, né, do nosso papo aqui hoje, e peço que você fique com a gente até o final. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos que são inscritos aqui no nosso canal. E eu quero pedir você que ainda não é inscrito, se inscreve para dar uma força para a gente, para apoiar aqui o nosso canal, tá bom? Deus abençoe você. Se inscreva, aí dá um like, né? Dá um joinha aí, um curtir no vídeo e compartilha com alguém. Vai ajudar a gente, beleza? Fica até o final do vídeo, tenho certeza que vai trazer algo para você refletir, tá bom?
Quero começar o vídeo, o nosso assunto aqui, liberando um vídeo, né, do canal de um doutor em psicologia, né, que ele recebe várias pessoas para bater um papo, e um dia desses ele recebeu o doutor Oswaldo Luiz lá, né, Oswaldo Luiz Ribeiro. E eu quero que você escute sobre a apresentação que ele faz do doutor Oswaldo. Se liga. Eu sou Daniel Montijo, professor de psicologia, doutor em neurociências. Estou aqui hoje com o grande Oswaldo Luiz Ribeiro para a gente conversar sobre a Bíblia. Este é mais um episódio do quadro Papo Cético / Testemunho Cético, porque o Oswaldo vai contar para a gente também a trajetória dele de um cristão fundamentalista até um acadêmico sobre a Bíblia, que hoje é agnóstico. Só para dar uma palhinha aqui sobre os temas que a gente vai conversar hoje, além de contar sobre essa trajetória muito interessante dele, ele vai contar para a gente um pouco sobre como a Bíblia foi formada, quem escreveu, por exemplo, o Pentateuco. Você viu aí, né? O que ele quer dizer é que Oswaldo uma vez foi cristão, provavelmente, né? Não sei se um convertido verdadeiro, mas foi um cristão. E se você pesquisar a formação do Oswaldo, você vai ver que ele estudou numa das melhores instituições, né? Em algumas das melhores. Ele estudou, antigamente, né, o curso no Brasil, o curso de teologia, bacharelado, não era reconhecido pelo MEC. Começou esse trâmite para reconhecimento do diploma, né, de bacharel em teologia como sendo de nível superior, reconhecido pelo MEC, começou no ano de 1999. Isso mesmo, de 1999, tá? E aí o curso passou a ser reconhecido pelo MEC, e hoje nós temos aí o bacharelado em teologia, né, como nível superior mesmo, o curso de graduação, né, bacharelado, o curso acadêmico, tá? Lógico que ainda a gente tem ainda muitos cursos livres por aí, mas o curso de bacharel mesmo ele é reconhecido pelo MEC. Aí depois disso ampliou-se, né? A gente tem mestrado em teologia reconhecido pelo MEC, doutorado, né? E aí vai, tá? Mas é algo que começou no ano de 1999 aqui no Brasil. Nos países do exterior isso já acontecia há muito mais tempo, mas aqui foi em 99. Então assim, o doutor Oswaldo, ele tem uma formação, vou falar por cima aqui, tá? Mas você pode pesquisar na internet. Ele começou a estudar teologia num dos seminários mais tradicionais e conservadores do Brasil, que é o Seminário do Sul, né? Hoje é conhecido como Faculdade Batista do Rio de Janeiro, mas o famosíssimo Seminário do Sul, tá? Um seminário, uma faculdade batista, então, lá no Rio de Janeiro. Muita gente boa passou por lá, e muitos professores bons deram aula lá, né? Gente realmente de calibre, né? De calibre grosso aí, de qualidade mesmo, né? Passou por lá dando aula, e muitas pessoas que hoje têm nome, né, no campo teológico, que são pastores, né, também se formaram lá, tá? O Seminário do Sul se eu não me engano, é centenário, tá? É um negócio bem interessante. Aí o que acontece? Hoje ele é reconhecido pelo MEC, mas naquela época não era. E o doutor Oswaldo, que na época não era doutor, né, começou seus estudos em teologia lá pelo Seminário do Sul. Galera, é um seminário totalmente tradicional, da fé cristã, tá? Depois disso, ele passou pela Fabapar depois. Inclusive eu também estudei pela Fabapar. Eu fiz o curso de especialização em teologia sistemática pela Fabapar, Faculdade Batista do Paraná, né? Também fui aluno na Fabapar, em pós-graduação. E é uma faculdade, assim, excelente, e tem também ali uma tradição. Eu estou gravando esse vídeo aqui em maio de 2025, tá? Aliás, hoje, dia 1 de junho, né? Porque eu estou de madrugada, então acabou de virar meia-noite, já é 1 de junho de 2025. A Fabapar, Faculdade Batista do Paraná, ela tem mais de 80 anos aí, tá? Mais de 80 anos de história, e muitos nomes importantes passaram por lá também, tem professores, assim, de alto nível, tá? E também tem uma visão tradicional, conservadora, né? Não deixa de discutir, lógico, os diversos temas da teologia, e não deixa de apresentar, né, as correntes teológicas, mesmo as não ortodoxas. Isso faz parte, a gente tem que estudar isso num seminário ou numa faculdade, porque faz parte, né, da apresentação para você entender que existem outros pensadores, né? Aliás, existem outras correntes, né, de teologia, não sendo a tradicional e conservadora, né? Aí nós temos progressistas, liberais, né, e outros, tá? Mas ele passou pela Fabapar, então você vê, ele passou por faculdades que têm uma tradição mais conservadora, uma teologia mais ortodoxa, histórica, entendeu? Depois ele fez, acho que doutorado aí também, pela Universidade
federal, né? Não sei se é de Juiz de Fora, não sei. Ele seguiu aí, foi fazer doutorado em instituições. Só que nessa busca por conhecimento, na verdade, ele se perdeu. No meu posicionamento, ele se perdeu. Porque você viu logo de cara a apresentação dele no programa aí, né? Aí no YouTube, né? No canal do psicólogo, né? A apresentação é essa, é um cara que foi cristão um dia e começou a estudar e acreditou nas hipóteses. Veja, queridos, ele acreditou nas hipóteses. O doutor Oswaldo teve um programa que ele foi, né, não sei se eu chamo de podcast, é que eu sou da época da televisão ainda, né? É programa, podcast, sei lá. Ele foi nesses programas de YouTube, num canal aí, se não me engano é o Café com Teologia, uma coisa assim. Aí o que acontece? Chegou lá, ele lógico, ele teve a palavra e começou a explicar algumas questões. E aí ele estava explicando, né, como ele chegou a um entendimento, né, tal, de que, por exemplo, Yahvé foi inventado, entendeu? E o nome Yahvé, eu estou falando de Javé, para algumas pessoas que não têm tido contato com isso que eu estou falando, algumas traduções levam o nome de Jeová na Bíblia, tá? Mas é Yahvé, né, o nome lá de Deus, certo? E aí ele chega e diz o seguinte, que isso na verdade, a unidade, a união, né? Ou a fusão de dois deuses. Olha só, que o antigo povo lá do deserto, né? Esse povo que caminhava e buscava Deus, e teve um encontro com outro povo que buscava um outro Deus, aí uniu-se lá, e aí formou-se a palavra Yahvé, né? É uma coisa assim. É um negócio doido. Mas é mais ou menos isso. Aí dizendo que o Elohim, né? Ele vai mexer com o Elohim, que a gente sabe, Elohim, ele também é lido na forma plural, isso é fato, né? E aí ele mistura tudo isso aí. Ele mistura tudo lá, é tão confuso que até eu me perco para explicar aqui. E aí ele mistura tudo lá, né? E diz que então é o nome de Deus, esse Deus hebraico, esse Deus de Israel, ele é uma unidade, ou ele é uma mistura, né, de dois deuses com dois povos, que aí, com o passar do tempo, cria-se uma identidade para um Deus só, né? Aí sai do politeísmo, é construído aos poucos uma imagem de um Deus único. Veja onde ele chega. Inclusive, ele vai dizer, que Abraão, né, o Moisés, né, Moisés nunca escreveu nada, e Moisés, se é que ele existiu, né? Se é que ele existiu. Então, só que o professor, doutor Oswaldo, ele o tempo todo diz o seguinte: supõe-se que chegamos à hipótese de, hipoteticamente falando. Ele repete isso o tempo inteiro. Como é normal na academia, como é normal nas universidades. Você, quando vai falar de algo complexo, você não tem, na verdade, algo concreto. O que você tem são suposições, possibilidades, hipóteses. Cara, você trabalha com isso. E aí, as pessoas, muitas vezes, elas têm uma sanha, um desejo. Parece que são propensas, tem uma tendência a apostar que Deus não existe, ou apostar que Deus não é esse Deus dos judeus, não é esse Deus que se revela em Jesus Cristo para nós cristãos, que a Bíblia não é infalível, que a Bíblia não é inspirada, ela é uma construção até humana. Entendeu? Porque quando você começa a ir para esse caminho, e você começa a fazer, inclusive como os liberais fizeram lá no século XX, século XIX, né? Abrindo as portas para filosofia moderna, né? Aí você começa a ir para fazer a crítica textual, não que ela não seja importante em alguns aspectos, a crítica textual, até um certo ponto ela é importante, mas aí começa a usar a crítica textual aplicando o método histórico para desconstruir, entendeu? A questão da fé. Aí vem aquela história, vamos separar a ciência de fé. Então a fé é uma coisa, a ciência é outra. Cara, eu acho esse argumento tão horrível, porque a teologia cristã, veja, ela nasce, queridos, a partir da fé, não é a partir da ciência. Essa coisa de separar a fé a fé da ciência, separar, né? Pegar a Bíblia e fazer a Bíblia, vamos estudar como um artefato científico, como um produto ou uma fonte para trabalharmos hipóteses, complexidades acadêmicas com metodologia científica, e aí parece que ali não tem espaço, e não vai ter, porque eles dizem que o método científico não se aplica à fé. Tá bom. Mas daí é interessante que isso parece que querem desaprovar, desabonar ou ridicularizar o campo da fé, que crê de forma oposta a tudo que eles apontam, mesmo que os seus estudos sejam hipotéticos, com suposições e abordagens
que pode ser que seja real, né? Não há algo concreto, são ainda assim suposições e hipóteses, né? E concepções hipotéticas. Mesmo assim, parece que aquilo ganha um peso, porque é estudado aonde? Na universidade. Enquanto que aquilo que é dito nas igrejas, na fé cristã, ou nos seminários conservadores, ou nas faculdades que mantêm uma visão teológica ortodoxa, que lê a Bíblia de uma forma mais próxima possível do literal, é como se fosse algo de quinta categoria e é rebaixado, sem valor. Veja, queridos, mas eu vou repetir aqui, a teologia ela nasce, a teologia cristã, e a teologia também do povo judeu, né? Ela é desenvolvida mediante a fé, no transcendental, na presença e manifestação de Deus ao seu povo. Nenhuma das cartas que nós lemos no Novo Testamento é lida a partir de uma ideia puramente racional, embora Deus fale a nossa razão, mas todo o escrito bíblico, né, toda a teologia desenvolvida, seja ela desenvolvida por Paulo, seja ela desenvolvida por João, o apóstolo, todos os registros bíblicos eles são feitos a partir de uma visão, de um olhar para o Deus poderoso que se manifesta em glória, que age no meio do seu povo, pela ação do Espírito Santo que nos enche. Entendeu? E aí vem o pessoal da academia e eles querem rebaixar essa visão e dizer que não cabe no âmbito científico e tal. Então eu quero dizer para vocês que então, eu até entendo, a gente entende isso, ok? É difícil, como é que você vai falar de fé aplicando a metodologia científica? Mas seja um pouco mais humilde, Diga o seguinte, olha, hipótese, tá, que a gente está trabalhando. Nós não... Abra a boca grande de vocês e diga assim, a gente não tem certeza do que a gente está falando. São ensaios de possibilidades históricas. Agora alguns vão lá e começam a dizer, é o mais lógico a se crer, é o mais razoável a se entender. E o meio acadêmico, ele não para de passar vergonha. Eu tinha um livro antigo dos anos de 1950, é isso mesmo, 1955, 1956. Ó, presta atenção, eu tinha um livro de 1955 a 1956, uma antiga editora chamada Editora Global, nem sei se existe mais isso. E lá trazia a história, né, trazia o estudo de um professor de história, que eu não vou me lembrar do nome agora, porque faz muito tempo, eu também sou licenciado em história, né? Eu pesquisei esse material, apesar de ser um material antigo, eu dei uma olhada nele na época que eu fiz, há muito tempo atrás, meu trabalho acadêmico, para fazer as comparações, né, da evolução do pensamento do historiador, né, com as descobertas históricas e o avanço da história, né, como ciência e tal. Então eu peguei livros de historiadores de vários períodos e eu estudei esse aí, né? O livro era de 1955 ou 1956, tá? Mas o autor, que não era brasileiro, na verdade ele já havia feito esse livro há uns 30, 40 anos antes. Tá? Então, o livro que eu estava em mão era uma edição de 1956. Mas o historiador mesmo que produziu aquele livro, ele era de 1920, 1930, por aí, que ele havia feito o livro, né? 1920, por aí. Então era um livro já com mais de uma edição, né? Daquilo que havia sido produzido 30 anos antes, mais ou menos. Ou seja, aquele historiador escreveu aqueles livros antes de haver diversas descobertas arqueológicas naquele campo, no campo das coisas que ele falava. Ele escreveu aquele livro antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, aquele historiador também ele não tinha propriedade para falar de muitas coisas. Ele falava mediante aquilo que ele tinha em mãos naquela época. Com o passar do tempo, os avanços científicos, muitas coisas que aquele historiador escreveu já não cabe mais, não serve mais, perdeu a validade. Por quê? Porque foi provado que ele estava errado em várias teses, em vários estudos dele. Tá entendendo? Inclusive, quando ele cita algumas coisas, ele citava, né, algumas questões lá, ele citava algumas questões ligadas ao povo judeu, inclusive, né? E aí isso cai por terra quando os escritos do Mar Morto, né, vão comprovar ali a existência, né, de alguns povos, principalmente do povo essênio, né? E também as descobertas do Mar Morto, né, nas cavernas de Qumran, que aí, período Segunda Guerra Mundial, né, depois um pouquinho ali da Segunda Guerra Mundial, e que vão sendo estudados, depois vão ser publicados, né, com o tempo eles vão ser analisados e publicados depois da Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer? Ali vai se afirmar um monte de coisa. O Jesus histórico ele passa a ser afirmado, tirando todas as dúvidas que Jesus era um mito, né, ou que Jesus não existiu, Jesus homem, Jesus histórico.
Inclusive, aquele livro que eu estou falando, quando entrava na questão dos judeus, ele chegava a dizer que Jesus não havia como provar a existência de Jesus, então, portanto, ele podia ser uma figura criada, né? Entendeu? Era um livro de história geral, mas que falava de várias questões ligadas ao mundo, e quando ele chegava na questão do Ocidente, ele falava de como o cristianismo havia moldado o pensamento ocidental, e aí ele chega em alguns pontos, né, para dizer que o Jesus não havia uma prova histórica, né, real de Jesus. E aí, veja, depois das descobertas do Mar Morto, esse tipo de coisa, né, caiu por terra, né? E outra coisa, fora outros estudos, né, paralelos a isso, comprovaram que Jesus, de fato, existiu. Jesus, o homem, Jesus de Nazaré. Isso, entendeu? Essas narrativas que estão no campo da história, das ciências sociais, até da filosofia, que filosofia é totalmente subjetiva. Né? Quer coisa mais subjetiva que o pensar filosófico? Pelo amor de Deus. O próprio filósofo, o mais correto, o mais coerente deles, afirma que não tem resposta, eles são mais bons em fazer perguntas do que dar respostas. A filosofia serve para provocar que você busque o conhecimento continuamente, né, e nunca acredite ter achado definitivamente. Então, nem a filosofia, ela no sentido mais clássico, veio para definir alguma coisa, mas sim para pensar e discutir questões. Agora, aí vem o teólogos, né, e começam parece que apostar, né, parece que é uma torcida para dizer que a Bíblia não é real, não é inspirada pelo Espírito Santo, que Abraão não existiu, Moisés também não existiu, que Adão e Eva é um mito, e aquelas coisas todas, né? E aí, muitas descobertas arqueológicas vêm pondo por terra diversas narrativas anteriores, né, esse tempo nosso, que diziam um monte de coisa que eles achavam, possivelmente, e que vão perdendo a validade. E a Bíblia, presta atenção, a narrativa bíblica, cada descoberta arqueológica, cada avanço, né, das novas descobertas, veja bem, vai comprovando cada vez mais que há uma assertividade, há algo correto nas informações que a Bíblia aponta. A Bíblia ela tem todo o crédito, queridos, não só como um livro histórico, como também palavra de Deus revelada. Só olhar as profecias que se cumprem, né? As palavras de Deus que a gente vai observando e elas vão se cumprindo. Muitas que se cumpriram e outras que estão se cumprindo agora, na nossa cara, em pleno século XXI. Então, queridos, eu lamento, né, pessoas que seguiram o caminho como o Dr. Oswaldo e que, triste ver alunos, né, de teologia que uma vez começaram como ele. Começaram ortodoxos, conservadores e depois viraram agnósticos e alguns viraram até ateus. Que pena, né? E o mesmo aconteceu com o Dr. Bart Ehrman. Bart Ehrman, né? Ele começou a estudar, ele era um cristão em busca do conhecimento, foi para o Moody, que é uma faculdade conservadora, tá? Conservadora. Daí saiu do Moody e foi estudar uma outra que era mais liberal. Só que assim, ao invés de permanecer naquilo que ele acreditou lá no Moody, que ele aprendeu, né? Ele foi e começou a achar incrível as narrativas do liberalismo na outra universidade que ele foi estudar. Daí foi fazer um mestrado lá, começou a pesquisar o campo também da crítica textual, que é a área dele, e hermenêutica, né? Só que é uma hermenêutica fundamentada nas questões críticas, né? No criticismo histórico. E aí, cara, aconteceu que ele foi fazer o doutorado tal, e é conhecido como um teólogo. Um teólogo agnóstico. Também, a mesma coisa que aconteceu com o Dr. Oswaldo aqui no Brasil, aconteceu com o Bart Ehrman. Inclusive, ele escreveu esses livros aí, ó, o que Jesus disse e o que Jesus não disse. A Bíblia enfiando palavras na boca de Jesus e tal. Dr. Ehrman vai dizer aí quem inventou Jesus, ó, tá vendo? Não Jesus histórico, o Bart Ehrman não discute a historicidade de Jesus o Nazareno. Isso aí está comprovado, tá? Isso, Jesus histórico existiu. São poucos ainda que se aventuram a querer questionar isso. Mas Jesus histórico já está claro, há quase que um consenso, praticamente um consenso, entre os acadêmicos do mundo todo, que já existem evidências históricas suficientes para afirmar a historicidade de um homem chamado Jesus de Nazaré. Tá? Agora, como Jesus foi visto como um Deus, é isso que eles questionam, né? Jesus o Deus, Jesus o Deus encarnado. É aí que eles acham que é só a Bíblia, que é só o campo da religião que vai afirmar isso aí, né? E aí ele escreve esse livro aqui, né? Como Jesus virou Deus, né? Mais ou menos isso aí, ó, que você está vendo na tela. Tá? E que, na verdade, as pessoas tornaram Jesus Deus, ele não era Deus. Então, assim, ele, como o Dr. Oswaldo, né? E eu não estou aqui, pelo amor de Deus, né? Não quero que esse vídeo se torne uma crítica pessoal, né, a esses homens.
poxa vida, não quero que se torne um objeto de ataque às pessoas ou queira discutir o caráter deles. Não, de forma nenhuma. Porque nós temos ateus de bom caráter, inclusive alguns que têm um caráter que supera o caráter de alguns religiosos. Tá? Eu não estou aqui para discutir caráter da pessoa, não estou nem a sua sinceridade. Eu acredito que eles estudam com sinceridade. Eu só estou aqui mostrando os dois como exemplo para dizer que é possível alguém começar no meio conservador e depois se perder, e aqui entra a minha crítica, e se perder no mundo das alegorias, das hipóteses, tá? Acadêmicas, nada concreto, tudo é hipótese. Como eu já disse, várias narrativas acadêmicas caíram uma atrás da outra e continuam caindo, né? Cada vez que uma descoberta nova acontece, né? Inclusive até no campo da ciência, né? Lembra da discussão que está em pauta, né? Do criacionismo versus evolucionismo, e hoje o criacionismo já tem um espaço na academia, que é uma resistência. Porque eu digo para vocês, pessoal, ao humanismo, ele opõe-se a Deus, queridos. O humanismo, tá? O antropocentrismo, ele se opõe ao teocentrismo, tá? O homem não quer sair do lugar para dar lugar para Deus, ocupar o seu lugar mesmo, que é o centro. Eles querem manter o homem no centro. Então, é melhor manter a narrativa, né, científica, entre aspas, não dando espaço para novas descobertas ou diálogos ou discussões acadêmicas sobre o fracasso da ideia evolucionista, que é também hipótese, né? Totalmente teoria, totalmente teórico. Querido, ciência é baseada em muitas coisas na ciência, muitas, em teorias, e não algo concreto. Agora, tem coisas que são concretas, tá? Igual matemática, 1 mais 1 é 2, é matemática, física, química. E olha que a física, ela é concreta com o que tem. Conforme os estudos avançam, a física, às vezes, ela recua também. Porque até na física tem teorias, tá? Que podem mudar de acordo com o avanço tecnológico que gera uma nova descoberta. E você percebe? Então que a ciência ela não é totalmente fechada ou concreta, decisiva, como muitos querem dizer, dizendo que a fé não pode provar. É verdade. Mas e a ciência quando tem que recuar? Provou-se errada por muito tempo, né? Em algum aspecto, tá entendendo? Não estou também aqui, pelo amor de Deus, eu não estou aqui desfazendo a ciência. A ciência é muito importante. Mas eu acho que a humildade acadêmica, a humildade universitária, a humildade da ciência, ela é necessária, queridos, tá? Para a gente pôr o pezinho no chão. E aí existem os estudiosos, cientistas mesmo, né? Cientistas que estudam física, metafísica, estudam os astros, né? Estudam os planetas, né? Que estudam química, geologia, né? E vários outros ligados a esse campo, a biologia, né? E existem os criacionistas agora, né? São estudantes de ciência mesmo, doutores formados, né? O Dr. Erbelin, né? Esse aí que eu estou mostrando. E ele, junto com uma equipe, né, de pessoas, tem estudado muito isso, né, e tem provado aí que há equívocos até, ou pelo menos abre portas para uma discussão sobre a idade da Terra não ser tão antiga como o ser humano, pelo menos o homem não ser tão antigo como muitos cientistas têm colocado aí, tá? Outra coisa, quero sugerir que você conheça mais ele, tá? O Marcos aí, tá bom? Ele é um cara acadêmico, tá? E a gente vai perceber também, tem outros estudiosos, né, de uma visão de design inteligente, certo? Tem livros publicados sobre isso, artigos publicados, é só vocês lerem. E tem alguns que chegam a dizer, cada vez que eu estudo isso, mais fascinado eu fico e mais eu vou vendo como o relato da criação bíblica faz todo sentido. Você vê como é diferente dos outros? Enquanto uns querem negar as escrituras, outros que estudam ciência começam a afirmá-la como verdade. Tá? E é interessante, inclusive, sobre aquela questão da Eva, né? Eva mitocondrial, não é isso? Eles vão estudando, fazendo um rastreamento dos DNAs, né? Isso, da genética humana, o DNA. Eles vão fazendo um rastreamento, né, do DNA humano até chegar numa conclusão. Todos os seres humanos vieram de uma única mulher. A vida, né, teria vindo justamente da região que a Bíblia narra.
né, daquelas regiões, né, bíblicas, descritas no Gênesis, e que toda a humanidade veio de uma só mulher, tá certo? Isso é ciência. Isso é ciência, cara. E você vê, é um estudo. Então a academia está na hora de abrir espaço para essa discussão do criacionismo, da Bíblia como uma possibilidade real também, de fatos e não somente de fé. Tá entendendo? Porque nós que falamos de fé, nós falamos da fé como fato. Nós não falamos de fé como mito. Quem fala de fé como mito, ou uma crença, é a ciência moderna. Nós cristãos, né, conservadores, né, nós cremos na fé, a nossa fé diz que o que acontece na Bíblia são fatos que podem e deverão ser comprovados, sim. Não é uma questão de fé só. Deus criou o mundo. Tá, eu não posso provar a criação, Deus criando o mundo, ok. Mas as narrativas da Bíblia, que falam da sequência, da ordem, que primeiro a vida surge ali, a água, que a água é separada de terra, né? E que de repente aparecem primeiro os astros, né? A lua, o sol, o dia e a noite, e depois aparece vida na água, depois vida na terra, depois começa a ver pássaros, e né, tem vegetação e tal. Você vê que é um cenário perfeito para depois aparecer o homem ali no meio. Né? Então você vê que tem uma sequência lógica que encaixa perfeitamente com o processo científico. Quem escreveu isso, queridos, né, o registro disso está lá em 1500, 1400 a.C., com Moisés iniciando esse registro, porque Moisés não é o único escritor do Pentateuco, isso eu costumo afirmar, mas certamente ele escreveu muita coisa que está lá. E aí tem um registro dessa narrativa da criação, que já era, na verdade, algo contado oralmente, de pai para filho, e é registrado naquele momento, né? Então, queridos, quanto tempo faz isso? Então, tem todo sentido, não é verdade? Fora outras coisas aí, que a ciência vai olhando, analisando, nessa visão criacionista, e vai percebendo que encaixa perfeitamente com algumas questões da Bíblia. Então, fora a arqueologia, né, que vai derrubando várias narrativas científicas, tá? Eu estou falando isso para vocês porque é triste ver que enquanto muitos que vão estudar ciência começam a entender melhor as questões ligadas à Bíblia, e isso ajuda com que eles se aproximem da fé em Deus. Eu vi relatos até mesmo, tirando essa questão da criação, eu vi relatos de médicos dizendo que não ligavam muito para Deus e foram estudar medicina e tal. Olha, totalmente acadêmico, científico. Mas ao ver como o ser humano é complexo em anatomia, ao ver a complexidade do ser humano, ao ver o nascimento de um bebê, os que fazem cirurgia, né, os que ajudam, né, na cirurgia, para nascimentos aí de crianças, os enfermeiros, os médicos, que trabalham, que atuam nessa área, né, que trabalham nas maternidades, e outros que fazem cirurgias difíceis e vê ali a reação do ser humano, e algumas coisas que parecem milagres no próprio ser humano. Muitos deles se tornam cada vez mais crentes, mais cristãos, confessam Deus, porque eles veem experiências que os faz acreditar que a vida ela não pode ter sido algo do acaso. E que faz todo sentido. E isso sem Bíblia, sem nada, apenas com a observação da realidade humana, da anatomia humana, da complexidade humana. E alguns vão para a igreja e começam a ler a Bíblia e começam a aprofundar-se na vida espiritual e a crer que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos seguem esse caminho. E aí vem teólogos e pessoas que estão numa faculdade que diz que estuda teologia cristã, cara, protestante ou católico, e se tornam agnósticos. Ou então se tornam progressistas, liberais e coisas do tipo. É lamentável. Bom, que você possa se proteger dessas coisas. Por isso que eu falo, antes de ir para uma faculdade, vai estudar teologia sim. Porque tanto o Dr. Oswaldo quanto o Herman, tem muitos outros, tá? Eles passaram por boas faculdades. Só que depois seguiram nesses estudos e foram ter encontros com outras leituras. E aí se perderam. Então que Deus se mantenha firme na fé. E lembre-se, a palavra de Deus é a verdade, revelada ao homem. Claro que ela tem as suas linguagens, ela tem os seus símbolos, tá? A gente precisa entender isso. A Bíblia é cheia de símbolos, de figuras de linguagem,
ela também foi escrita num outro tempo, para um outro público, tem contextos históricos diferentes, tem significados e relatos diferentes. Essas coisas a gente aprende na hermenêutica teológica, né, bíblica, e é importante a gente entender isso, para a gente não se tornar um fundamentalista radical. Mas nunca abra mão de ser um conservador ortodoxo. Fuja de qualquer resquício do que sobrou da teologia liberal, fuja do progressismo e fuja do ateísmo e do ceticismo e do sentido agnóstico da palavra. Fuja para não se tornar um agnóstico como esses outros se tornaram. Faça como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou deixar aí um convite para você conhecer a nossa igreja. Abraço. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco, e eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá, mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fique à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom?